pensar então o que pode acontecer na placenta e no cordão umbilical para faltar oxigênio. Para isso eu gosto sempre de usar esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a placenta, isso aqui é como se fosse o cordão umbilical. Então, quando eu estou com isso aqui ligado na tomada, é como se eu estivesse com a placenta plugada na mãe, e isso aqui é o cordão umbilical. Então, se tiver alguma falta de oxigênio, o problema é com um desses dois, tá? Primeiro falando deste aqui. Se a placenta ela estiver mal plugada, ou seja, ela não plugou adequadamente, isso se chama na obstetrícia de má adaptação placentária. Então ela enraizou, mas ela não enraizou tão bem, tá? Isso com o passar da gestação, que vai havendo maior necessidade de oxigênio, água e comida, a placenta vai se tornando insuficiente para esse bebê, porque ela não tem a capacidade de passar tudo aquilo que o bebê precisa, tá? E tem um outro mecanismo também, que é mesmo tendo plugado bem, plugou até o final, porém ocorreram microentupimentos em vários canalículos dessa placenta durante a gestação. Tá? Quem tem isso são pessoas que têm trombofilia e, portanto, formam microtromboses entupindo a placenta, né? Essa pessoa também pode ter uma insuficiência placentária, tá? Então, a insuficiência placentária ela tem duas causas. Ou não plugou direito, ou seja, ou não adaptou muito bem, porque o útero não deixou isso acontecer por alguma reação imunológica de reação contra a placenta, ou plugou, porém entupiu. Então, são esses dois mecanismos que levam a uma insuficiência placentária, tá? O que acontece? A insuficiência placentária, ela, em geral, ela dá sinais no pré-natal. Ela dá sinais que está acontecendo isso. Por quê? Primeiramente, a placenta, ela diminui os elementos, né? Tanto o oxigênio, quanto a água, quanto a comida. Só que a gente consegue perceber que isso está acontecendo para o bebê, primeiramente, no modo inverso. Primeiro na comida, depois na água e depois no oxigênio. Porque o oxigênio, por bom tempo, ainda a placenta continua passando para o bebê. Só que o bebê diminui seu crescimento, então ele vai ficando menor do que deveria, e vai diminuindo o líquido amniótico. Por quê? O líquido amniótico é o xixi que o bebê faz. Então, de onde vem o líquido amniótico? Dessa água que entrou pelo cordão umbilical, que o corpo do bebê usou, a outra parte foi para a urina e ele fez xixi e formou o líquido amniótico. Então, se cai o líquido amniótico, é porque tem diminuição de entrada de água nesse bebê, provavelmente, ou porque a mãe não toma água de jeito nenhum, ou porque a placenta não está passando água. Então, a insuficiência placentária começa a dar sinais no pré-natal com a restrição de crescimento e com oligoâmnio, que é a diminuição de líquido amniótico. E tem um outro elemento que a gente pode perceber também, que é um reflexo no corpo da mãe, para tentar corrigir isso, que é a subida da pressão da mãe. Então, o coração começa a bombear mais forte, a pressão começa a aumentar para mandar mais oxigênio para o leito uterino e, consequentemente, tentar compensar esse mecanismo. E aí a mãe fica hipertensa. Isso se chama hipertensão gestacional, tá? Essa hipertensão pode ter lesão em alguns órgãos da mãe. Se lesar o rim dela, isso se chama pré-eclâmpsia. Se lesar o cérebro dela, isso se chama eclâmpsia. Se lesar o fígado dela, isso se chama síndrome HELP, tá? Então, tudo isso que eu estou falando está ligado à insuficiência placentária e diminuição de oxigenação, comida e água durante o pré-natal. Então, por isso que as gestantes que já têm isso já são classificadas como gestação de alto risco. Porque a gente já sabe que é uma placenta que não está funcionando 100%. É uma placenta que, se eu tivesse uma bateria para olhar, igual tem no celular, aqui quantos por cento ela funciona, eu consigo olhar lá, ó, não está mais no 100%, está no 80%. Está no 70, está no 60, né? Então eu sei que a placenta não está tão boa. Então esse é um ponto. E aí o que acontece é que estes casos, durante o trabalho de parto, se ele for muito longo, por exemplo, as contrações do parto, de tanta contração, isso vai piorando a função placentária. E aí, com esta piora da função placentária, ou seja, vai ocorrendo mais microentupimentos da placenta, né, ou microdescolamentos dessas regiões da placenta. E aí, o que acontece é que a placenta se torna insuficiente de vez, passando menos oxigênio do que o bebê precisa para sobreviver. Isso se chama sofrimento fetal agudo, tá?
cujo mecanismo principal é esse que eu estou falando, de insuficiência placentária, que ela já pode dar sinais no pré-natal, mas ela também pode acontecer durante um parto, que não tinha, a mãe não tinha nada antes, porém o parto foi muito longo, um parto de 2 dias, 3 dias, muito extenuante, que aquilo lá teve tanta contração que acabou prejudicando a placenta, né? Então isso pode acontecer numa gestação que estava tudo bem. Por isso que a gente classifica a gestação de alto e baixo risco e o parto de alto e baixo risco. O parto pode se tornar de alto risco, mesmo que a gestação fosse de baixo risco antes. No dia que eu descobri